Antes de ler a palavra de Deus, eu tenho que expressar minha alegria e gratidão de estar aqui, não é? A minha alegria de poder visitar pela primeira vez a Igreja Batista da Graça. Então, ao pastor Gilson, meu muito obrigado, ao pastor Tiago pelo convite, aos demais que fazem parte do presbitério, a todos, não só a liderança, mas aos membros da igreja, pela alegria que me foi dada de expor a palavra de Deus aqui, especialmente num dia festivo, não é? Num dia de aniversário. Então, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, em Isaías capítulo 52, nós vamos ler o famoso texto do servo sofredor. Isaías 52, nós vamos ler a partir do versículo 13, e eu vou fazer aqui algo que demanda um pouquinho de tempo, mas acho que é precioso você ouvir essa canção, esse poema, todo lido de uma vez. Eu vou ler todo o poema, os 15 versos que compõem essa poesia, esse cântico. Isaías 52, a partir do verso 13, até o 53, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A R.C. Sproul tem um livro publicado pela editora Fiel, no qual ele observa que aqueles que viram a crucificação tiveram diferentes perspectivas sobre a cruz. Observe comigo como de fato cada um olhava para a cruz de uma ótica diferente. Caifás a viu como uma maneira de acalmar os romanos e manter um relacionamento político pacífico durante a ocupação imperial de Judá. Pilatos a viu como legalmente injusta, lembra? Esse homem não cometeu crime nenhum, mas vantajosa para pacificar as multidões, por isso que ele lava as mãos e tenta sair livre dessa. Alguns discípulos a viram como sendo o fim do reino tão anunciado pelo Messias. Lembra a decepção daqueles que andavam para Emaús? Falando, a gente achava que era ele, e o reino ia se estabelecer, mas agora tudo acabou. Mas até as percepções mais positivas, talvez você diga assim, pastor, o senhor está citando só coisa ruim.
Isso está falando só dos que olhavam negativamente para Jesus, ou pelo menos de maneira desapontada. Mas e o centurião romano? E o criminoso penitente da cruz, né, ali do lado de Jesus? Mesmo eles descrevem a cruz não de forma tão abrangente, e certamente não explicando que naquele momento Jesus estava expiando o pecado do povo. Afinal, esse entendimento da crucificação, você não alcança mediante assistir ao evento. O que Sproul me lembrou na leitura desse livro é que não basta você olhar para a cena e você vai entender o que ela significa. É por isso que assistir a paixão de Cristo não significa ouvir o Evangelho. Você pode assistir a paixão de Cristo e não entender nada, porque ver a cena não é suficiente para você entender o significado da crucificação. Afinal de contas, todos precisamos que o significado da cruz seja desvendado. É por isso que hoje, tanto pela manhã quanto à noite, a gente vai meditar nesse poema, nessa história, nesse cântico do servo, como ele é conhecido, de Isaías 53, porque a gente pode perceber que Deus vai fazer uma luz profética raiar sobre nós, dando-nos mais entendimento do Evangelho, dando-nos mais compreensão do que é a crucificação de Jesus. A riqueza desse texto é tão grande que eu me sinto muitas vezes temeroso de expô-lo, porque eu sei que eu não vou esgotar aqui, nem pregando hoje de manhã e à noite. Então já antecipo para vocês que muita coisa vai ficar de fora, né? Vai ser aquele filme pelas metades. Você fala assim, puxa vida, faltou a parte 3. Vai faltar 3, 4, 5 e assim por diante. Mas o meu desejo é que a gente tenha uma trajetória parecida com daquele eunuco do texto que a gente leu no começo do culto. Ele leu essa passagem e falou assim, quem é esse? E ao final da história, através da mediação de Filipe, ele tanto entende que ele quer ser batizado e seguir a esse Cristo. Então ele entendeu o suficiente para ser comovido, para ser convertido, para ser rendido a Jesus Cristo. E é isso que eu quero que nós tenhamos hoje pela manhã e hoje à noite. Então faço das palavras do pastor Tiago as minhas palavras. Você está convocado para ouvir parte 2, tá? O que eu quero trabalhar aqui? Eu quero que a gente aprenda sobre o servo e consequentemente aprenda mais, alargue os nossos horizontes sobre o Evangelho. Todos nós que nos chamamos de evangélicos, temos alguma compreensão sobre o Evangelho. Mas eu quero que nesta manhã a gente seja desafiado a alargar um pouquinho mais o significado do Evangelho para as nossas vidas. Afinal de contas, uma das coisas que eu aprendi estudando esse texto, é que o Novo Testamento cita diretamente essa passagem 7 vezes, além de dezenas de alusões, que não são citações diretas, são menções de conceitos da passagem em textos do Novo Testamento. Mas as 7 citações são diferentes em propósitos. Quer dizer, os autores do Novo Testamento leram Isaías 53 e citaram para provar diferentes pontos. Tamanha a riqueza desse texto, tamanha a profundidade da palavra de Deus. Então eu quero fazer isso com vocês. Eu quero olhar e tentar enxergar um pouquinho das riquezas que eu tenho aprendido e compartilhar com vocês também. Já começo dizendo assim, essa é uma poesia que é composta de 5 versos, de 5 estrofes, por assim dizer, de 3 versos cada. Essa é a divisão tradicional. Por isso que eu comecei lendo no 52:13 e não no 53. Porque todos os estudiosos enxergam que na verdade isso é uma profecia só, é um bloco só da escritura. É um cântico que tem 3 versos cada estrofe, como se a gente estivesse repetindo a mesma melodia, mas com outra letra, tá? Então dos versos 13 ao 15 do 52 é a primeira estrofe, do 1 ao 3 do 53 a segunda estrofe, e assim por diante, a cada 3 versos uma nova estrofe. Nessa manhã eu vou explorar um pouquinho da primeira e da segunda estrofe, não vou esgotar, mas espero trazer alguns pontos para vocês meditarem, e a gente trabalha mais outro trechinho à noite. No entanto, eu já adianto que essa ideia de expor um servo é típica de Isaías. Isaías tem 4 cânticos do servo, assim descrito, no capítulo 42, no 49, no 50 e aqui no 53. Ele usa essa figura de alguém enviado por Deus para executar uma obra.
esse servo, por vezes, é identificado como Israel. A nação deveria servir os propósitos do Senhor, mas a verdade é que a nação falhou muitas vezes, inúmeras vezes. Então, no capítulo 53, que é o último cântico do servo, a nação claramente não é o servo. O servo vai fazer o que a nação não soube fazer, ser luz para os gentios, de uma forma mais surpreendente, e fazer com que nações conheçam a verdadeira mensagem do Evangelho, as boas novas, mencionadas no capítulo 52, verso 7. Bem-aventurados aqueles que anunciam as boas novas. Esse servo vai fazer isso. Ele vai anunciar essas boas novas de uma forma bastante peculiar, e vai acabar beneficiando a nação de Israel, e todos aqueles que creem nele. Porque se Israel é a ovelha desgarrada, esse servo vai trazê-la de volta, vai resgatá-la da sua perdição. Eu faço essa comparação entre Jesus e Israel para tirar uma primeira lição interessante para nós. Jesus Cristo é considerado por muitos estudiosos o Israel ideal, aquele que faz o que Israel não consegue fazer. Ele é aquele que trilha caminhos parecidos, mas faz o que Israel falha em cumprir, no caso de ser modelo para as nações. Jesus cumpre isso e torna isso visível, e ele é quem constrói uma comunidade multiétnica para testemunho das nações. Esse aniversário, em parte, é uma celebração disso. A gente está reconhecendo que o Senhor Deus começou uma porção desta comunidade chamada igreja, que não é composta mais de uma etnia, mas sim de várias etnias, para que o evangelho seja anunciado às nações. Então, essa canção tem a ver com isso, tem a ver com o fato de o servo ser mais destacado, e de maneira distinta, ser aquilo que o povo de Deus nunca conseguiu ser, por obediência ao Senhor. Esse servo será. Esse servo sim, é obediente às diretrizes do Senhor, e ele cumpre todo o santo e bom propósito. O que eu quero fazer nesta manhã é um tema, 3 conceitos dentro desse tema, tá? Eu quero trabalhar com a ideia de que esse servo inverte o padrão do que nós estamos acostumados. O meu tema é muito simples, é mostrar que o servo é surpreendente. E por causa disso, a mensagem sobre o servo não é natural. Na verdade, ela é contraintuitiva. Pregar o evangelho não é ir na mão das coisas que acontecem ao nosso redor, é ir na contramão das coisas que acontecem ao nosso redor. O evangelho é eminentemente contraintuitivo, ele não é o que a gente esperaria, é aquela invertida no final do filme que você fala assim: essa eu não esperava, eu achava que ele era um mocinho, sabe? O evangelho faz isso. O evangelho, ele muda os nossos padrões de vida, os nossos padrões de salvação, o nosso entendimento de vitória e assim por diante. E eu quero mostrar como é que esse servo surpreende. Ele surpreende pelo menos de 3 maneiras. Em primeiro lugar, a gente vai ver que ele é surpreendente, porque aquele que é servo é feito sublime. Normalmente servos não são exaltados, servos são servos. Os gregos sempre entenderam assim. Servo tem o seu lugar. Aristóteles mesmo entendia que os escravos eram de outra categoria. Não se misturava com a gente, Valdir. Eles eram da ralé. Porque é assim que as pessoas entendem. O servo fica na sua posição. O servo não sai da sua casta. Servo nunca é exaltado, nunca é feito sublime. Mas nessa passagem, o servo é declarado sublime, exaltado. Segunda surpresa é que ele é surpreendentemente rejeitado pelos seus e abraçado por quem não o procurava. Você fala, quem diria? Os dele não o quiseram, e quem nem sabia que ele existia é que vai se tornar dele. A história do crescimento da igreja é uma história surpreendente, porque ela abraça quem antes não estava atrás dele, né? Tipo um Saulo de Tarso, lembra dele? Não estava atrás de Jesus. Não veio na igreja aqui dizendo assim: pastor, me explica o evangelho, por favor. Não é? O jovem rico que parecia sedento, sai triste e não quer o conselho de Cristo. Um Saulo de Tarso que queria matar os de Jesus, sai rendido pelo Salvador. Olha só, é uma história de inversão, né, cara? De inversão completa. Ela é surpreendente.
Em terceiro lugar, ela é surpreendente também, porque ainda que sublime, esse servo precisou ser rejeitado, execrado pelos homens, para que efetivasse salvação. Então, o que eu quero trabalhar com vocês são esses 3 pontos, expor brevemente cada um deles, sobre como é que esse servo nos surpreende. Ele surpreendeu o mundo, ele continua surpreendendo o mundo, e eu espero que ele surpreenda o seu povo. Eu creio que são algumas das surpresas do Evangelho, que a gente pega em doses homeopáticas, quando a gente ouve a pregação da palavra, é que leva você a dizer assim: uau, a palavra de Deus é profunda, né? Isso acontece quando você é surpreendido pelo Evangelho, quando você é surpreendido pelas realidades que estão aqui, que talvez você já tivesse ouvido antes, mas não da maneira como você ouve agora. Minha oração é que você seja tomado pela realidade do Evangelho e surpreendido pelas verdades desse servo. Vamos lá, primeiro consideração então dentro desse tema de servo surpreendente. Quero mostrar a sublimidade desse servo, isto é, o fato de que ele, sendo servo, é colocado na posição de exaltado, uma inversão de posição social. Quem é servo, feito sublime. A primeira estrofe que eu li, que é dos versos 13 ao 15 do 52, ela começa com essa ideia de exaltação. O cântico como um todo vai destacar bastante o sofrimento desse servo, tá? E nós cremos que esse servo é Cristo Jesus, como eu já falei. Mas ao invés de começar com o sofrimento, começa a dizer que esse servo vai ser exaltado. Olha o verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Esse servo é considerado alguém que procede com prudência. A ideia é que ele age com sabedoria. Ele é prudente, ele é sábio. Ele não é desprezível em si mesmo. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que quando o cântico vai descrever esse servo e vai falar de todo o sofrimento, ninguém deve dizer assim, mas também merecia, olha só o que ele fez. Não. Nós estamos falando de um servo que é sábio, prudente. O seu proceder é exemplar. E a Escritura nos ensina que o sábio tem uma vida bem-sucedida. Na verdade, esse é o grande ensinamento de Provérbios. Se você for sábio, o Senhor Deus te faz bem-aventurado. Provérbios ensina um caminho de sabedoria, que conduz à bem-aventurança. Até aí, nenhuma surpresa, pastor Heber. De fato, não é essa a parte surpreendente. Mas, a gente se encanta com a sabedoria do nosso Cristo, não é? Quando alguém quer tentar pegá-lo, do tipo assim, e aí, dá a César ou dá a Deus? Paga o imposto ou não paga o imposto? Aí ele tira aquela da cartola que ninguém fala nada, né? Quando ele surpreende pela sua sabedoria, quando ele mostra, as pessoas querem dizer, e agora, divorcia ou não divorcia? Moisés falou que podia divorciar, e aí? E aí ele responde de um jeito que deixa todo mundo estonteante. No final do Sermão do Monte, diz que quando ele termina de pregar, as pessoas ficaram pasmas com a sua autoridade. Porque ele não dizia assim, assim diz o Senhor, não, ele dizia, em verdade, eu vos digo. Assim. Ele pegava a lei de Moisés, que dizia, não matarás, e todo mundo dizia, eu nunca matei ninguém. Você já evangelizou pessoas que falam assim, não é? Eu nunca matei ninguém. Aí ele fala assim, então, se você odeia o seu irmão, se você o despreza, se você não promove a vida dele, você é um assassino. As pessoas ficaram surpreendidas com a sabedoria dele, o entendimento da lei de Deus. Mas, ainda não é isso que é o mais surpreendente. Eu creio que o mais surpreendente nesse cântico é quando ele introduz sofrimento como sendo o caminho de exaltação. A gente não está acostumado com isso. Ninguém diz para você assim, olha, você vai ter que perder muitas para ganhar. Não, ninguém quer perder para ganhar, todo mundo quer ganhar para ganhar, não é? Imagina se você estivesse numa corrida, olha, você tem que ficar bem para trás para você vencer. Não, se eu não ficar perto dos que estão na frente da corrida, eu não vou ganhar no final. Não, assim, bem para trás. Mas assim, pensa em perder a cada estágio, e a distância fica cada vez maior. Ninguém pensa desse jeito, ele é contra-intuitivo, entendeu? Essa ideia de você sempre levar pancada, sempre sofrer, essa ideia é totalmente contra-intuitiva. Mas a Escritura inteira tenta mostrar esse padrão de que sofrimento precede glória. É difícil
colocar-se no lugar de José e entender como o coração dele certamente foi tentado a pensar assim: pronto, fui abandonado pelo Senhor, não é? José era o queridinho de Jacó, que começou colocado em posição exaltada, não é? Entre os demais filhos, mas a gente conhece a história, sabe que ele foi desprezado pelos irmãos, foi vendido como escravo. Quando começa a dar bem na casa de Potifar, você fala assim: agora vai. Aí a maledita vai lá, engana o Potifar e ele é jogado na prisão. Aí aparece a oportunidade de revelar sonhos, e ele revela o sonho de alguém que vai estar junto de Faraó, e a única coisa que ele pede é: lembra de mim, quando você for para lá? Aí você fala: agora vai. O cara esquece do José. Não é possível, o cara só perde, não é? A história de José, ela é contraintuitiva. Você fala: não vai, esse cara aí, ó, acho que isso aí está amaldiçoado, viu? Amaldiçoado esse José, não vai para frente. É porque você conhece a história e está tão familiarizado com ela, que você se esquece de que é perda atrás de perda, atrás de perda. Se você estivesse no meio da história, você estaria dizendo assim: pastor, será que Deus tem alguma coisa contra mim? Foi assim que Jó pensou. Jó pensou assim: possível, Deus deve ter algum problema comigo, não é? É assim que eu e você pensamos, quando a gente está no meio da tempestade. Não parece que esse é o caminho de bênção. O evangelho é contraintuitivo, entendeu? Você não consegue enxergar que esse é o caminho de bênção. Ele é muito contraintuitivo. Ele é surpreendente. Mas o texto vai nos dizer que a vitória do servo vem por meio de aflição e julgamento. O servo vai passar por um tratamento tão desumano que no versículo 14... diz que muitos pasmaram à vista dele. Sabe por que eles ficaram chocados? Olha o que acontece com ele. Diz assim: pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. A ideia é que ele não aparentava mais alguém normal, ele foi tão surrado, foi tão desfigurado, que ele não era mais como os homens, ele não mais parecia um ser humano. Essa é uma descrição do seu sofrimento, uma descrição de quem seria castigado de uma forma tão horrenda, que alguém olharia e diria assim: não, isso aí não é gente, isso aí é um pedaço de carne, isso aí é alguém esfacelado. Ele foi desfigurado a esse ponto, e mesmo desfigurado a esse ponto, o texto vai dizer que as pessoas ficam chocadas, é que ele vai ser exaltado. O que a gente faz antes de nós sermos colocados em posição de honra? A gente se arruma, né? A gente quer parecer bonito, não é? A gente quer assim olhar no espelho e dizer assim: tudo bem? Tem alguma coisa errada? A gente não imagina que vai ser exaltado quando você acorda com aquela cara inchada, quando você acabou de chorar um monte, cara vermelha, ou que você está machucado, fez cirurgia do dente, nossa, está desse tamanho assim. Ninguém pensa que esse é um momento de exaltação, entende? Mas é mais ou menos isso que o texto está dizendo. Mesmo desfigurado, ele vai ser exaltado. Hebreus chega a dizer um negócio fantástico, de que Jesus Cristo foi coroado de glória e de honra na cruz. Ele não foi exaltado só quando ele ressurgiu, entenda isso. Ele não foi exaltado só quando ele ressurgiu, como quem diz: agora você vai comer o pó. Na verdade, a sua morte foi tão gloriosa que até gente vem do sepulcro quando o cara morre. Imagina só você receber a visitinha da vovó, falecida há 35 anos. Porque Jesus morreu, coisas extraordinárias assim acontecem. Então, entenda que essa exaltação do humilhado, ela é chocante. Ela foi chocante no passado, e ela era chocante nos dias de Jesus, foi no Antigo Testamento, nos dias de Jesus. Lembra a parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano? Quem é que a gente imagina que vai ser apreciado por Deus? Um homem seguidor da lei, aquele que anda na linha, um homem que jejua, um homem que lê a palavra, participa do trabalho dos homens, leva a esposa no trabalho das mulheres, os filhos no trabalho dos adolescentes. Cara joia, pensa num cara assim, participativo dos trabalhos da igreja. É isso que a gente diz, ó, membro exemplar.
Mas Jesus pega o publicano, aquele cara que tem o nome sujo na praça, aquele que é desprezado dos outros como um traíra, não confia nele não, viu? E tira dinheiro dos outros, dos compatriotas dele para dar para os romanos. Um cara confiável não, viu, Mauri? Fica na sua. Cuidado com esse cara. Mas olha só, Jesus vai pegar alguém assim e vai dizer no final da parábola que por causa da sua humilhação ele sai exaltado. O exaltado não é o gente boa, participativo na igreja, não. O exaltado é aquele que, embora tão ruim nas suas qualidades, se quebranta diante do Senhor. É esse que sai exaltado. E isso é surpreendente para os homens dos dias de Jesus. E eu digo para vocês, é surpreendente para nós também. A gente não está acostumado a exaltar esse. Mas o Senhor faz isso. O Senhor surpreende. Porque o seu servo é o protótipo de que o caminho para a glória é por meio de humilhação. Ele é o protótipo dessa trilha. E um dia ele vai surpreender esse mundo, porque ele voltará em glória. Você já viu um cordeiro irado a ponto de assustar as pessoas? Não. Sabe por quê? Para nós cordeiro é lindinho, bonitinho, fofinho, né? Pois Apocalipse fala que a ira do cordeiro vai chocar as autoridades, ao ponto deles dizerem assim: montes, caí sobre nós. Você entende como o evangelho é contra-intuitivo? Quando é que já se viu que um cordeiro assustaria os homens? Segunda coisa que choca, que surpreende acerca desse servo, é que ele tem um alcance diferenciado. Se por um lado ele é desprezado pelos seus, ele é abraçado por quem não lhe procurava, não é? Esse alcance do servo é impressionante. O versículo 15, ele vai mostrar, na verdade, uma inversão de algo que Isaías diz antes. Deixa eu ler o verso 15 primeiro. Fala assim: assim causará admiração. Olha novamente o espanto, a passagem está falando muito de espanto, né? Causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Esse texto aqui, ele é a inversão do que Isaías capítulo 6 havia proposto para o profeta. Eu quero lembrar você dessa passagem. Isaías 6 é aquela bela passagem em que o profeta vai para o templo buscar o Senhor. Lá ele tem uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. Essa visão é surpreendente. E aí Deus fala assim: quem irá por mim? E aí Isaías fala: eu. Talvez assim, ó, eu. Meio amedrontado, porque a glória do Senhor era assustadora. Mas quando ele é convocado, você espera assim, que ele vai romper em fé. Porque a mensagem vai ser fantástica. Nada disso. Sabe o que o verso 9 e 10 falam? Que você vai falar e ninguém vai te ouvir. Aí você vai falar mais um pouco e ninguém vai te ouvir. Até quando, Senhor? Até não haver mais pedra sobre pedra. Você fala: uau, depois de uma chamada dessa, cara, você achou que o ministério ia ser assim uma bênção, que ia ser sucesso geral. Mas não, ele é chamado para falar para um povo que não quer ouvi-lo. Não quer ouvi-lo. Enquanto os que deveriam entender são endurecidos, os que nem procuravam são iluminados pelo Evangelho. Essa é a surpresa. E olha que ironia. O texto faz questão de exaltar, no versículo 15, que reis ficarão de boca fechada, ficarão pasmos a esse ponto. Eu creio que aqui Isaías está fazendo uma conexão com algo que ele disse anteriormente no capítulo 49, de que reis viriam a adorá-lo. Quer ver? Volta a sua Bíblia para o 49, 7. Olha a profecia de Isaías sobre isso. O outro cântico, o segundo cântico de servo, fala assim no verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Olha só, eu creio que Isaías 52:15 está falando que os reis ficarão pasmos, e eventualmente se curvarão. Agora, por que isso é surpreendente? Porque o Zé Mané, que morava em Judá, não se curva.
e reis de outras nações se curvam. Entende por que é surpreendente? Vou contar uma historinha, você vai lembrar. Era uma vez 3 viajantes, a gente assume que eram 3, mas a Bíblia não fala que eram 3, eu vou contar para você desse jeito. 3 viajantes que vieram de muito longe para visitar um bebezinho que tinha nascido em Belém. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles perguntaram assim, nós estamos procurando o rei dos judeus. Aí o chefe da região, chamado Herodes, perguntou para os seus estudiosos, onde é que deve nascer esse bebezinho? E aí falaram assim, olha, ele vai nascer em Belém da Judéia, isso que diz Miqueias. Belém da Judéia ficava a 9 quilômetros de Jerusalém, 9 quilômetros. Para você pode parecer muito, porque eu e você andamos de carro demais, né? Mas para quem mora naquela região, naquela época, andar 9 quilômetros é fichinha. Mas não é surpreendente que a história faça um contraste entre reis, magos, entre homens sábios, homens cultos, homens exaltados em suas nações, e que vêm quilômetros e quilômetros, centenas, milhares de quilômetros de distância, para ver esse bebê. E os de Jerusalém não andam 9 quilômetros, 9, nem 9, para ver se era verdade a profecia de Miqueias. Você percebe o contraste? O Zé Mané, lá de Judá, não vai checar. E os magos vindo do Oriente, gastam todas as suas riquezas, o seu tempo, o seu investimento, para ver esse Cristo. É esse tipo de contraste, de um alcance do servo que nos surpreende, porque a gente imaginaria que ele faria Israel grandioso. Não, ele faz as nações pequenas diante do grandioso servo. É esse alcance que é surpreendente. Tanto é que Paulo vai usar esse trecho aqui, especificamente o versículo 15, lá em Romanos capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 15. Paulo escreve Romanos, muita gente acha que Romanos é a carta de Paulo sobre teologia sistemática. Afinal de contas, Paulo fala sobre pecado, fala sobre justificação, santificação, Paulo fala sobre o Espírito Santo, a certeza da salvação. Fala, nossa, isso aqui é uma aula de teologia sistemática, pastor. E de fato tem muita riqueza doutrinária. Mas o que pouca gente percebe, pouca gente atenta, é que Romanos, na verdade, foi escrita por um Paulo que queria levar o evangelho a lugares distantes. Então ele queria informar a igreja de Roma sobre o evangelho que ele pregava e que os romanos o incentivassem e o patrocinassem, por assim dizer, o mantivessem como missionário para a Espanha, que era um lugar que ele gostaria de ir. Então, na verdade, essa é uma carta que tem interesse missionário. Olha o que ele diz no versículo 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ele está citando Isaías 52:15 aqui, e ele está usando essa passagem para dizer assim, sabe por que eu anseio ir para os gentios? Porque Deus quer falar para quem não lhe procura. Aqueles para quem ele veio, não o receberam. Lembra? João fala, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas ele vai atrás de quem nem o procura, que nem sequer tinha interesse em esperar por um Messias. Eu creio que esse desejo paulino também deve contaminar o nosso planejamento de evangelização e discipulado. Eu me alegro de ver esses 36 anos de história que o pastor Gilson contou há pouco, e que é motivo da nossa gratidão. Mas meu desafio a vocês nessa manhã é que essa igreja não deve se acomodar com o patamar no qual ela chegou. Isto é, com aquilo que Deus construiu ao longo desses anos. Foi por causa do anseio de homens do começo da história dessa igreja, de ver essa comunidade crescendo, que ela chegou no padrão que ela está hoje. E se você chegou com a coisa já pronta, você é tentado a dizer, vim me encaixar, pastor. Hoje em dia a gente procura igreja para se encaixar. Ao invés de procurar igreja para você ser moldado, não, você já quer que tenha um encaixe, para você chegar lá e encaixou. Ó, igreja é boa, cara, me encaixei. Né? Essa igreja, ela precisa moldar você e você ser instrumento de Deus para moldá-la também. O que isso significa é que a gente precisa intencionalmente fazer parte desse alcance do servo, de procurar
até quem não achava que precisava de Cristo. Eu digo isso porque, se você é parecido comigo, a gente tem a tendência de nos aproximar de gente que tem pontos em comum conosco. A gente às vezes acha que esses são os que mais combinam com a vida cristã. São os nossos amigos descrentes, não é? Mas eu queria que você pensasse que o Senhor Deus tem prazer em salvar improváveis, inclusive pelo seu intermédio. Isso significa que talvez Deus possa preterir aqueles conservadores que você conhece, que são seus amigos, aquele pessoal que é descrente, mas fala, também é contra aborto e outras coisas desse tipo, que você fala assim, vou falar o evangelho para ele. Talvez o Senhor Deus não os alcance, mas Ele alcance alguém que é moralmente liberal, aberto, que você fala assim, meu Deus, Jesus me livre. É desses aí que talvez Ele vá buscar, é desses aí que talvez Ele vá resgatar, e para isso Ele precisa fazer você disposto a ser judeu para com o judeu, gentil para com o gentil, para ganhar o maior número possível. Quero que você entenda isso. Isso não é natural na gente, tá? Eu falei que o evangelho é contraintuitivo. Não é o natural. Eu gosto de amigos parecidos comigo. Você também. Mas isso não é o padrão de Deus, trazer pessoas que não lhe procuravam, mas que precisam dele. Gente que normalmente o despreza, mas que é tão carente do evangelho quanto você era. E eu quero fazer um desafio a vocês. Que vocês sejam uma igreja disposta a se aproximarem de pessoas que não são exatamente iguais a vocês. Mas talvez esse seja a coisa mais forte do testemunho do evangelho. Porque é assim que o Senhor Deus mostra que a gente se faz parecido com eles e se dobra diante deles para que eles conheçam o servo exaltado. Terceiro e último ponto, eu não quero me delongar muito. Terceiro e último ponto fala daquele que vai ser exaltado, mas antes de ser exaltado, ele precisa ser execrado a fim de realizar a salvação. Esse é o único ponto que eu vou destacar da segunda estrofe desse cântico, que é Isaías 53, de 1 a 3. O texto fala no versículo 1, que as pessoas não creram na sua pregação. Quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? A ideia aqui é de pessoas que realmente rejeitaram a Cristo. Esse texto, esse verso 1, é citado tanto em João, quanto em Romanos capítulo 10, usado por João e por Paulo, para falar de gente que fazia parte do povo de Israel, mas que desprezou a Cristo. Então, essa é uma passagem citada para dizer assim, esse servo é desprezado dos homens. Ele é desprezado dos homens. Mas, o que essa estrofe vai nos ensinar, dentre outras coisas, é que faz parte do plano redentor de Deus que ele seja desprezado. É necessário que ele seja desprezado para realizar a salvação. Veja, com a chegada de Cristo, os homens rejeitaram o evangelho anunciado e o poder de Deus manifesto nele. Lembra que Jesus era rejeitado pelo lugar onde ele nasceu? De Nazaré vem alguma coisa boa? Né? Ele foi rejeitado porque ele participava de festa. Jesus é um comilão, é um beberrão, um festeiro. Ele era desprezado por fazer o bem no sábado. Jesus Cristo foi desprezado por várias razões. Tudo que ele fazia que era santo, as pessoas achavam que quebrava paradigmas, e por causa disso o desprezavam. O verso 2 e 3 vai falar que que Jesus, esse desprezo, é como o renovo que aparece, mas vai ser arrancado, como uma raiz numa terra seca, não vai durar muito tempo. A ideia é que ele vai ser desprezado mesmo. Ele é diferente de outros servos de Deus. Pensa no rei Davi. Davi, a escritura fala que ele era bonito. Não era muito alto que nem Saul, não, tá bom? Devia ser um cara assim de estatura mediana, ou até um baixo, a gente não sabe. Não era muito alto, mas era bonito. E o texto faz questão de destacar que esse rei não é bonito, é feio. Não necessariamente é feio por natureza, mas feio por aquilo que ele veio fazer, e que acabou acontecendo com ele. Então ele é descrito como alguém cuja aparência não é agradável. Olha o verso 2. Na metade do verso 2 fala, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto,
era desprezado e dele não fizemos caso. Pensa bem, pensa na força dessas expressões. Você só esconde os rostos daquilo que é apavorante, daquilo que deixa você enojado. Seria o tipo de coisa tão ofensiva que você esconde os olhos dos meninos para não ver. Não veja, isso aqui não é para você. É aquele bairro que você evita para as crianças não verem coisa que você não gostaria que elas vissem. É a expressão do desprezo dos homens. Jesus é descrito dessa maneira. E a gente não está muito habituado a isso, né? Essa é uma descrição estranha para nós. A maioria de nós está acostumada a ver um Jesus bonito, cabelo longo, traços perfeitos, assim, pacífico, nunca fica bravo, né? Assim. Esse não é o Jesus descrito por Isaías. Jesus descrito por Isaías, eu falei, é surpreendente. A gente não vê muitas figuras de Jesus que expressam esse tipo de coisa. O ponto é mostrar que Jesus, contrário à expectativa de todo mundo, ele foi marginalizado, ele foi tratado como um fora da lei, ele foi tratado como um leproso. Você entende por que lepra tinha esse sentido de ser colocado à parte da sociedade? Porque era um desfigurado. Jesus é descrito aqui como um desfigurado, um leproso, que precisa ser escanteado. Eu acho que isso é surpreendente por uma razão, e eu quero fazer dessa minha lição final. Nós somos uma geração bastante preocupada com preconceito, com inclusão social, tentando conscientizar as pessoas de que existem grupos em nossa sociedade que são marginalizados pela sua raça, pela sua posição social, pela sua limitação funcional, pela sua religião, pela sua opção sexual. A nossa sociedade está sempre clamando por inclusão, por a quebra de preconceitos. E eu não digo que tudo isso é ruim, há aspectos positivos dessa preocupação. Mas um aspecto definitivamente negativo dessa ênfase é uma contradição irônica. Por um lado, o espírito de vítima quanto ao nosso sofrimento. Nós todos somos vítimas, né? Olha o que a sociedade fez comigo. Por outro lado, a intolerância para os que pensam diferente de nós. Eu acho isso uma ironia. É assim, ó, eu sou uma vítima, mas não pense diferente de mim, senão eu te bato. A sociedade é intolerante para quem pensa diferente dela, não é? Mas ela é vítima. Ela é a vítima da história, mas ela é feroz quando você fala alguma coisa diferente do que ela está dizendo. Isso aí certamente é estranho para você e para mim, e você consegue identificar isso e dizer, é verdade, pastor, a sociedade realmente é assim. Mas eu quero levar você um pouquinho adiante, e pensar que isso não é uma coisa que afeta só quem está lá fora, isso afeta quem está aqui dentro também. A igreja também recebe respingos dessa mentalidade. A gente também diz para o pastor assim, pastor, estou muito chateado com as pessoas na igreja, viu? Eu acho que eu não fui tratado dignamente. Elas se sentem vítimas na igreja, né? A Igreja Batista da Graça, pastor Eber, o senhor não conhece, viu? Mas tem muito problema aqui dentro. O senhor não sabe, porque o senhor não vive aqui bastante tempo. Eu fui machucado muitas vezes aqui. Talvez você já tenha conversado com gente assim, talvez gente que não esteja mais aqui, tá? Mas significa que afeta a gente dentro da igreja também. A gente se sente vitimizado por gente insensível na igreja. Ao mesmo tempo, nós somos preconceituosos para com aqueles que não seguem os nossos parâmetros. Que absurdo! Você viu como é que ele faz? Nós também criticamos aqueles que não se parecem conosco. O que eu quero dizer nessa lição final é a seguinte: quando a gente é tentado a pensar que somos marginalizados, o texto inverte, surpreende a gente. Sabe por quê? No texto que a gente leu hoje, só tem um marginalizado. E esse é o servo. Marginalizado pelo povo. Nós é que o marginalizamos por causa dos nossos pecados. Ele foi excluído. Por causa do seu pecado, ele foi crucificado fora de Jerusalém. Por causa do seu pecado. Não é por causa do pecado na sociedade absurda aí. Não é por causa disso. É por causa do seu pecado. Ele é um marginalizado. Então, nenhuma pessoa que se sente marginalizada é no sentido pleno da palavra vítima inocente. O que eu quero dizer é que aquele que era absolutamente santo, ele sim foi marginalizado como um miserável de rua. Você não. Você não é assim. Ele é o único marginal que foi vítima no sentido pleno da palavra. Eu não estou dizendo que a gente sofre coisas
na vida e todas elas são justas. Não é isso. Nós sofremos injustiças, eu não estou negando isso. Mas o que eu estou dizendo é que todo tipo de injustiça que você sofre não é verticalmente injusto, você merecia mais. Diante de Deus podia ser mais severo do que foi. Quando você se sente super injustiçado, podia ser pior, muito pior. Ainda que experimentemos injustiças sociais perante Deus, nós ainda estamos no lucro. Nós sofremos menos do que merecemos. Por isso a gente tem que anunciar uma mensagem que a solução para as marginalizações sociais é uma nova comunidade, em que somos todos igualados como pecadores indignos. Muito prazer, pecador desgraçado. Agora agraciado, é verdade. Mas é assim que a gente tem que se apresentar, não é? Alcançados por um marginal que sofreu em nosso lugar. Sabe, nossos pecados impedem de fazer essa sociedade perfeita e sem preconceitos e sem desprezos. Impede. Os homens acham fantástico falar de várias agendas sociais e várias políticas sociais, mas eles não conseguirão estabelecer plena paz, porque isso é algo que compete apenas àquele que foi marginalizado e que por causa da sua expiação promove paz, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Precisamos de um servo, um escravo que assuma nossas marginalizações, a fim de criar um novo povo composto de servos remidos. Essa é a boa nova que nós temos que anunciar. Muito diferente de qualquer notícia de jornal. Espero que a Igreja Batista da Graça seja conhecida por isso. Isto é, conhecida por ajuntar pessoas e não deixá-las de fora. Dizer que aqui todo pecador é incluído quando ele se rende diante do servo sofredor. Esse evangelho é surpreendente até para quem gosta que a igreja seja o ajuntamento de gente parecida. Eu disse para vocês, nós gostamos de conviver com gente parecida, mas eu espero que esta igreja seja um retrato do evangelho surpreendente, contraintuitivo, juntando pessoas muito distintas, por causa de uma coisa só, o amor pelo servo sofredor. Quero orar por vocês e rogar a Deus que esse servo seja mais encantador aos seus olhos, e você peça a Ele que faça dessa igreja um retrato mais fiel do seu ministério surpreendente. Senhor, estamos aqui rendidos por Tua palavra, reconhecendo que nós muitas vezes não somos um retrato fiel desse evangelho surpreendente. Nós também achamos estranho ter que passar por sofrimento para depois ser exaltado. Achamos estranho, Senhor, alcançarmos aqueles que não procuram. Achamos estranho ter que reconhecer que Jesus Cristo é o único marginalizado dessa história. Tudo isso é estranho para nós, é surpreendente, mas é verdadeiro. Nossa oração é que a Igreja Batista da Graça reconheça isso e replique isso em ações condizentes com essa notícia. Que ela entenda como é necessário formar uma comunidade receptiva, não só de gente parecida conosco, mas de gente muito estranha também. Ensina-nos a sair daqui, como o apóstolo Paulo fez, ir atrás de quem não procura. Faz desse o nosso ministério intencional, Senhor. Abençoa a liderança desta igreja, presbitério, os diáconos, todos os professores, aqueles que de alguma maneira ministram, estão adiante, seja da música, seja de outros ministérios e outras repartições da igreja. Mas abençoa aqueles que têm vindo congregar aqui, para que não se sintam apenas crentes passivos, mas estejam atrás de outros. Sejam pessoas que buscam outros, intencionalmente, para surpreendê-los com a beleza do evangelho. Abençoa esta igreja, Senhor. Nos próximos anos, faz dela mais e mais um retrato da beleza desse evangelho surpreendente, dessa graça maravilhosa. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.